Bem-vindos ao nosso podcast Construções e Conexões. E hoje estamos aqui para comemorar algumas datas importantes da construção civil. Nós temos o Dia do Eletricista, que é dia 17 de agosto, temos o Pintor, que é dia 18, temos também o Engenheiro Civil, né, que ficou para o dia 25 de outubro, e o Trabalhador da Construção Civil, que é dia 26 de outubro. E hoje estamos aqui com nossos profissionais, né, da construção civil, que é o nosso mestre de obra Alcindo Marcondes, experiente, né, no setor da construção civil, né, e é um senhor fundamental para o segmento, né? Tudo bem com você, Alcindo? Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. E é claro, a gente está aqui também com a nossa empresária, a lojista de material de construção, né, a Lucimar Rosa Marante ou Morante? Morante. Morante. Tudo bem com você? Tudo bem. Seja bem-vinda também ao nosso podcast. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho, um bate-papo legal sobre a construção civil. E, é claro, o nosso engenheiro civil, o sócio e proprietário da construtora Nova Geração, Thiago Pinto. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, Thiago, a mais um podcast com a gente. Hoje nós vamos falar sobre essas datas comemorativas, né? Então eu quero colocar diante de vocês, fazendo pergunta, né, de cada desafio que vocês têm enfrentado, né, dos obstáculos que a gente vem enfrentando no nosso dia a dia, no segmento da construção civil. Tiago, você como engenheiro civil, né, qual que é a visão que você tem sobre os profissionais da construção civil, a importância que você vê desses profissionais? Bom, Verônica, eu acredito que a construção civil é uma atividade muito importante, né, no sentido econômico no nosso país, e esses profissionais eles contribuem para o desenvolvimento, né? Eles, efetivamente, cada obra, cada construção, ela nasce a partir do desejo de uma pessoa, em particular, às vezes, de uma família, de um empresário e tal, seja a sua casa, a sua empresa, a sua indústria, enfim, a construção, ela é uma realização, seja profissional, seja familiar, muito grande. Então, cada profissional que atua ali, ele, às vezes, para a gente atuando, pode parecer mais um dia de serviço, né? Mas para as pessoas que estão ali recebendo aquele produto, recebendo aquele serviço, às vezes é a economia de uma vida, é o sonho de uma vida. Então, esses profissionais participam ativamente, né? A contribuição desses profissionais é muito importante, né? Desde de todos aqueles que estão envolvidos, né? Sejam a parte imobiliária, corretores, os construtores, pintores, eletricistas, né? Engenheiros, profissionais do mercado, são todos bem importantes nessa grande atividade. E é lindo em se falar em construção civil, né? Para nós que somos apaixonados nessa atividade, é maravilhoso. Hoje, eu passando na Avenida Notre Dame, ali no Paris, eu comecei a observar algumas construções que começou do zero ali, você vai olhando e fala, meu Deus, o que vai ser aquilo ali, né? O que vai virar naquilo ali? Aí hoje, eu passando lá, eu comecei a ver já o resultado daquilo que aquele dia eu fiz a pergunta para mim. Sim. Aí você vê o quão é lindo o trabalho na construção civil, né? Principalmente o profissional, né? No geral. Em se falando em engenheiro, em se falando em arquiteto, no lojista, em se falando, né, ao profissional real. Então, e até é um termômetro, né? Por exemplo, muitas vezes a gente fica sem ir para uma região de Sinop um tempo, alguns meses, alguns dias, a hora que volta, nossa, como cresceu, né? E a gente vê esse crescimento através das construções que ali aconteceram. Sim, eu costumo dizer que a construção civil dentro de Sinop, ela realmente não dorme, né? Eu não me canso de falar isso porque eu acredito que dentro do Mato Grosso não existe nenhuma cidade que consegue estar nesse ritmo, né? Do dia a dia na construção. É muito acelerada, que nem você disse. Uma semana você passa naquela rua, na outra semana você vai, já tem um prédio ali que subiu. Você não acredita que subiu um prédio naquele lugar com tão rapidez, né? E para você, Alcindo, como mestre de obra, o que você considera o maior desafio enfrentado pelos trabalhadores na construção civil? O maior desafio para o profissional na construção civil, na verdade, é a qualificação. Hoje nós sofremos muito aqui em Sinop, porque é uma cidade que desenvolve a cada dia, sobre profissional, para nós ter profissional na área. É um serviço muito fácil de fazer, só que tem que ter uma qualificação, porque quando vai chegar na hora de concluir, às vezes não sai bem certo como é o planejado. Então, nós estamos passando por dificuldade para conseguir o profissional para trabalhar com isso. Eu agradeço muito por eu estar nesse ramo, porque quando eu cheguei em Sinop em 2009,
2009, eu vim em 2002, vim para Sorriso fui para Vera, vim para Sinop, e um rapaz me chamou para mim fazer uma obra para ele, falando assim, ó, se o dia que você chegar em Sinop, você não vai sair mais de Sinop. E hoje é isso que aconteceu. Graças a Deus tenho obra bastante em Sinop, mas o sofrimento mais é sobre isso. A gente pega o profissional hoje, às vezes por um pouquinho de que um paga mais, ele leva ele, e às vezes ele acaba deixando um mal visto naquilo que passou, porque ele não firmou ali, e aí a construção às vezes não consegue estar atendendo aquilo que a pessoa tem que fazer, que é a casa 100% feita, certinha, sem parede torta, sem deixar serviço sem terminar. Isso é o que nós precisamos aqui em Sinop, pessoa qualificada para começar o serviço e executar. Eu acredito que seja uma dificuldade para todos, né? A qualificação, ela é uma coisa que você precisa querer estar qualificado, né? E hoje o que a gente tem são pessoas que eles querem apenas ter o arroz e o feijão, né, na panelinha, para os filhos, e não tem aquela visão, aquele propósito de vida para conseguir avançar, né? Então, realmente a cidade está precisando de ter esse incentivo, né? Por exemplo, tem um serviço e já se fica contente com aquilo, né? Por exemplo, então a gente tem capacidade para tocar mais de uma obra, 2 obras, ou, por exemplo, a pessoa ele chega trabalhando na diária numa obra, mas daqui a uns dias ele se qualifica dentro daquilo ali, aprende, e dentro de poucos dias ele está tocando obra. E isso é o que nós precisamos aqui, porque... Na verdade, é um serviço fácil, porém de responsabilidade muito grande, né? Então, a pessoa que consegue querer aprender aquilo, estar fazendo aquilo todos os dias, ele vai chegar uma hora que ele vai estar qualificado, né? Nós temos alguma dificuldade, acho que você também sabe disso, né, Thiago? Com acabamentos, né? Sim. Eu acho que, assim, a obra, ela rústica, ela começa, né, no alicerce e ela vai subindo, então é fácil. Mas na hora que chega no acabamento, cara, como que tá difícil a gente conseguir uma equipe boa para acabamento. O que você me diz sobre isso? Eu tenho em torno de 15 anos em obra, trabalhando em obra, né? Eu lembro até há 15 anos atrás, um azulejista, um profissional de acabamento, era bem mais simples, né? Era bem mais simples. Você tem inúmeras opções, né? Hoje em dia, para a pessoa, digamos, para a gente ver uma qualidade mínima é um pouquinho mais difícil, né? Até é por isso que é uma tendência, né? Tanto do empresário entender isso, quer queira, quer não. A partir do momento que a gente assume, né, um posto de empreendedor, você tem que entender o seu mercado, né? Entender essa situação e fazer isso para melhorar a sua empresa, né? Sua equipe. Desde conversando, aquela conversa diária que a pessoa pode se qualificar. Eu vejo uma grande oportunidade na construção. Por quê? Porque ela absorve tanto aquela pessoa que não tem qualificação ou não conseguiu trabalhar em outros ramos, e ela consegue, igual o senhor comentou, de trazer ela. Ela começa, por exemplo, com ajudante, se esforça, vira um pedreiro, um meio oficial, aí ele escolhe, geralmente ele se identifica com algum ramo, aí ele já se qualifica mais, às vezes como azulejista, enfim, cada um, e daí daqui a pouco ele já pega um cargo maior e começa a empreender na área. Não envolve só o pedreiro, né? Isso. Então, a gente vê muitas pessoas que chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás e conseguiram fazer o seu pé de meia, construir sua vida, sua família, né? Então, é bem interessante essa oportunidade dentro da construção. Sim. E Alcinde, se falando de profissional, eu acredito que você seja um mestre de obra, que você pega a obra particular, né? Só, sim, né? E a busca, a procura é muito grande, né? Porque quando o profissional se destaca, a agenda dele se torna curta, né? Que daí chega uma hora que você tá lá abarrotado de obra e você não sabe o que fazer, porque o profissional que você precisa para montar aquela equipe para cada lugar, você não consegue, né? Por exemplo, hoje eu tô morando em Sinop, mas tô tendo dificuldade, tô tocando obra em Vera, porque eu sou conhecido lá também, e agora eu tô com uma casa grande, bem grande, lá de alto padrão até. Então, o que acontece? É que nem eu falei já hoje, não envolve só o pedreiro. A construção civil é bom por causa disso, ele envolve várias pessoas. E hoje, se a pessoa querer aprender, ele vai aprender fácil, porque a tecnologia está avançando cada vez mais. Por exemplo, eu sou um mestre de obra, mas no tempo que eu comecei a tocar obra, eu que assentava os porcelanatos, os azulejos da minha obra, eu não tinha quem fazer. Naquele tempo não existia nivela piso. Tinha que ser bom mesmo. Hoje não, hoje você pode não ser
100% que nem os outros, mas você consegue colocar, porque o nível piso te ajuda, o espaçador te ajuda, antigamente não tinha nada. Para ferramenta laser, né? Nível laser. Nível, hoje não precisa você estar lá batendo nível lá com mangueira, que é a melhor mangueira, que a mangueira é o melhor nível da obra no começo, né? Mas depois já vem o nível laser, na hora porque eu tenho 2 filhos meus que são azulejistas. É os que me tiram do sufoco também nas minhas obras. Na verdade, minhas obras quase só eles mesmo que fazem. Eu tenho 2 filhos que são profissionais, mas eu fico até pensando quando a gente passa nas casas, que nem eu tenho obra no Maringá, foi o lugar que eu mais construí aqui em Sinop, foi no Maringá. Então hoje você passa, você vê uma casa daquela lá, que nem no Aquarela das Artes, também você vê uma casa que você fez, você tem orgulho de fazer, porque às vezes nem a gente tem uma casa igual aquela. Então é muito gratificante, eu acho legal essa profissão. E nós estamos aqui para fazer isso, né? Para cada vez se unir e ensinar. Sempre esse dia eu tive não foi uma discussão, mas eu tive uma conversa com o pessoal num grupo, que quando eles questionaram que o pedreiro não precisava entender de projeto na obra, que essa é a função do mestre de obra. Só que quando o mestre de obra tem uma casa, beleza, ele vai conseguir ficar o dia inteiro ali. Agora, quando ele tem umas 4, 5 construções, alguém que está trabalhando ali dentro, que ele é pedreiro, ele tem que entender alguma coisa, que senão ele vai estar dentro da obra, mas ele não está sabendo o que ele vai fazer. Ele está perdido, ele tem que entender. Mesmo que ele não seja mestre de obra, ele tem que entender o menos um pouquinho do projeto, alguma coisa para ele saber. Chegou a hora de fazer uma ferragem, ele vai no projeto, olha, chegou a hora de... Isso, o mestre de obra não está ali, ele vai ficar parado. Questionei, falei, vocês têm que buscar aprender, porque o mestre de obra, nós não conseguimos fazer tudo o serviço que existe, então nós temos que ensinar alguém. Mais uma vez entra a qualificação, né? E a qualificação não é empurrada de garganta baixa, né? A pessoa tem que querer. Tem gente que não quer ensinar porque ele tem medo de perder o lugar dele. Não vai perder. E tá tudo errado, né? A pessoa que pensa assim, ela vai pensar pequeno pro resto da vida, né? Porque você tem que ensinar pra pessoa a voar, né? Se a pessoa voar, é sinal que você ensinou bem ensinado, né? E você qual o risco dessa pessoa continuar com você por gostar, né? Por fidelidade, talvez. Então, é um risco que você corre. Então, eu falo que o melhor risco é você ensinar bem ensinado, você ensinar a aprender. Você faz as coisas acontecer. Isso mesmo. Vamos tentar mudar esse ritmo em Sinop, que eu acho que eu tô mais dentro do que fora para poder estar com essa equipe. E eu sei, né, que nós duas meio que abraçou a causa, né, na associação e a gente tem uns projetos bonitos para fazer. E a gente conta muito com você ali, a gente sabe que você gostou do que a gente começou a fazer, então... Você nada do que, né, melhor do que você para estar no meio da gente, sendo conselheira e ajudando a qualificar esse povo. Até mesmo porque que você sendo, né, uma empresária que fornece material de construção, você sabe exatamente quais são os desafios que esse povo enfrenta, né? Quais são os problemas do dia a dia que eles enfrentam. Me conta um pouquinho sobre isso. Como que você, como ouvinte, né? Porque a maioria das vezes você escuta, você mesmo disse pra gente agora nos bastidores sobre os materiais que estão vindo com bastante defeito, os fabricantes que estão vindo com alguma dificuldade em receber esses defeitos e dar o retorno. Me conta um pouquinho, como profissional ali com eles e como profissional do material de construção. A Centersul sempre se preocupou em ajudar os construtores. Sempre a gente está fazendo parceria com as indústrias para trazer palestras. Sempre houve palestras dentro da loja, né, para qualificar, porque como o seu Alcindo falou, muda muito, né? Sempre tem atualização. Agora mesmo, já tem algum tempo que tem, mas eu acho que aqui em Sinop, não sei se o pessoal que assenta a cerâmica usa o carrinho, né, para não machucar o joelho. Eu vi agora. Então, aí tem alguns que usam joelheiras, né, mas agora tem o carrinho. E aí a gente trouxe e eles, nossa, é engraçado porque eles vão lá, daí eles vão testar, né? Daí eles se ajoelham lá e testa. Então, a gente sempre se preocupa, assim, de trazer e tentar mostrar, oferecer, né, para eles. E sempre a gente tem uma parceria boa com os construtores, sempre tem esse contato, a gente vai na obra, algumas vezes a gente faz um café na obra, leva um café da tarde lá para eles, para 4 horas da tarde, os parceiros que sempre estão lá com a gente, entrega material, já chega com café lá para eles, e sempre se preocupando de estar próximo para ouvir, né, essas dificuldades que eles têm. Eu também, hoje ele é um representante meu, né, a Lucimar também conhece ele, o da Eloforte, o Josemir, ele foi um colaborador meu, vendedor externo, eu contratei ele veio de Cuiabá. Não conhecia nada, não conhecia ninguém aqui na cidade, né?
e veio com a cara e a coragem, né? Deu uma motinha para ele trabalhar. E ele, no primeiro mês, cara, ele já fez essa cidade aqui que eu fiquei... Até hoje eu não encontrei um vendedor externo para ocupar o lugar dele. Porque ele se destacou de uma forma que foi inusitada. E ele fazia isso, ele ia para os canteiros de obra e eu não sabia dessa, sabe? Quando eu descobri foi muito tempo depois, que ele ia nas obras, ele levava o café da tarde, ele chegava no sábado, ele ia assar carne com os pedreiros, sabe? E aí ele não ia só lá tentar enfiar, né, material nem nada, ele era um cara que ele realmente dava uma atenção especial para eles. E eu achei lindo demais quando eu fiquei sabendo, porque eu também sou uma apaixonada por esse ramo, né? Eu entrei em 2010 no ramo da construção civil, e desde então eu não tenho saído, né? Agora eu fui pro lado de fábrica, mas no canteiro de obra eu sempre tive, né? A gente teve construtor, então eu já cheguei a ter 113 funcionários registrados, fora os terceirizados, né? Então é uma paixão já antiga. E isso realmente comove e move a cidade, porque o que a gente tenta o tempo todo mostrar para esses profissionais, que é aquele que está lá com a mão na massa, nós estamos aqui, não é porque você está ali com a mão na massa, no braçal, que a gente não está aqui olhando por vocês, né? Então a gente está aqui tentando lutar por vocês. Então a gente precisa de vocês? Precisa, mas a gente tenta melhorar a vida de vocês o máximo que a gente pode. E o pouco que a gente pode fazer, tipo, nada justifica só um café, né? Só uma carne ou só um pão. Não justifica. Mas o que vale é o carinho da gente estar ali, tentando lembrar, né? Fazer aquela visita gostosa. Então, isso realmente parabéns para você e pela Center Sul. Na verdade, a gente é uma equipe, né? A gente assim, loja, é o engenheiro, né? É o arquiteto, é o construtor, é o eletricista. Então, tipo assim, a gente tem que se unir, um ajuda o outro, né? Porque tendo esse contato é a proximidade, né? O representante também, né, para nós é muito importante. A gente tem um excelente relacionamento com o Josemir, ele é uma pessoa muito atenciosa com a gente e eu só tenho a agradecer ele. Eu sempre falo para ele, você é muito paciente com ele. Ele sempre dá as passadinhas dele lá, né, conversa com a gente, mas ele é muito atencioso, realmente, ele é diferente. Eu já cheguei a ouvir histórias de que ele puxa-saco, baba-ovo, são algumas coisas, né? Mas realmente, cara, a gente conhece as pessoas quando ele tem no sangue, né? Sim. E ali eu falo pra vocês, aí ele tem, a profissão dele vem de sangue mesmo, ele é o legítimo vendedor, sabe? Aquele ali que ele entra e ele não sai se ele não vender. Ele é comprometido. Ele é comprometido, então é lindo. Gosta do que faz, na verdade, né? Tiago, você como engenheiro que trabalha com equipes, me fala um pouquinho sobre como é trabalhar com outros profissionais. Exemplo, você é um engenheiro civil. Sim. E você com certeza tem contato com arquitetos e os profissionais desse técnico mesmo. Sim, sim. Como que é a sinergia entre vocês? É bem importante, assim, geralmente o projeto nasce na concepção do projeto arquitetônico. Em específico, na minha situação, eu trabalho com obras de pré-moldado metálica, então, geralmente, já nesse começo, já precisa encaixar, falando de pré-moldado metálica, a gente entra numa parte de construção industrializada. Uhum. Então, a gente precisa encaixar dentro das características do pré-moldado e da construção metálica, né? Então, desde o começo ali, a gente já começa a elaborar um projeto, já na fase do projeto arquitetônico, em conjunto, para que os pré-moldados consigam atender e a estrutura metálica consiga atender. E ao longo do desenvolvimento de outros projetos complementares também, projeto hidráulico, projeto sanitário, projeto de alvenaria. Então, sempre tem essa troca de informação que é bem importante, né? Até para depois, na hora de execução, isso evitar qualquer contratempo, né? Por exemplo, vai um projeto que eles não se conversam, né? O arquiteto e o engenheiro não se conversaram antes, não bateram, chega na hora de execução, acaba tendo algum contratempo, precisa quebrar alguma coisa, que seria a pior situação, né? Ou acaba alguma decisão que faltou, algum detalhamento que faltou, não aconteceu. Assim como, muitas vezes, por exemplo, aqui a gente tem uma região que tem algumas características importantes, né? Que faz muito calor, igual a gente estava conversando antes, muito calor, venta demais e chove demais. Né? Então, às vezes, alguns cuidados na obra que precisa ser feito, impermeabilização, né? Às vezes alguma proteção de fachada, alguma
enfim, alguma questão de calha, alguma coisa assim, para evitar que essa construção tenha uma durabilidade maior, né? Tenha menos manutenção ao longo da sua vida. Né? E eu sempre escuto as pessoas comentarem que existe uma certa desigualdade entre esses técnicos. Você acha, assim, na sua concepção, que existe mesmo ou é só mais um ditado, um falatório sem cabimento? Olha, talvez já existiu mais. Eu acredito que hoje em dia, quer queira, quer não, as profissões, né, conforme vão tendo mais profissionais, o pessoal é mais aberto até para novidades, se comunicando mais, e eles passam a entender que uma profissão depende da outra. Né? Existia uma rixa um pouco maior, pode-se até se dizer isso, né? Mas a gente tem que entender que isso precisa acontecer em equilíbrio, né? A construção está aí, todo mundo, igual a gente vinha conversando antes, existem N profissionais de todas as áreas. Né? A gente não pode ver como, digamos assim, um inimigo ou um rival. Né? Todos queremos chegar num mesmo objetivo. Então, acho que isso, com o tempo, vem mudando. A gente precisa trabalhar junto. Né? Na verdade, nós precisamos mudar a nossa mente em relação a isso. Né? Isso. Porque a tecnologia ela vem, né, numa velocidade muito grande. Assim. E se os técnicos, né, que são os formados, não entrar junto nessa para trazer para dentro de Sinop, para dentro do Mato Grosso, toda essa tecnologia vai atrasar mais, né? Sim, então eu acredito que a junção, a união de todos esses profissionais, ele tem que haver não só os técnicos como os profissionais, né, que estão diretamente relacionados ali dentro da obra, do canteiro de obra, né? E hoje, na realidade, a gente fala até, por exemplo, que existe uma facilidade com o advento de internet, a gente às vezes... Quantas a gente está no Instagram, no YouTube, vê uma ferramenta, uma técnica, alguma coisa lá da China, aí daqui a pouco começa a importar para o Brasil e isso já está daqui a pouco presente em todas as obras. Né? Por exemplo, falando do meu ramo ali, concreto, o Brasil ele é referência mundial em concreto. Por quê? Porque o Brasil faz muita obra de concreto, seja hidrelétrica, estádio de futebol. Então o Brasil é um país que exporta tecnologia de concreto, ele exporta concreteiras, ele exporta construtoras disso. E ele importa coisas de outra coisa. Por exemplo, já na construção metálica, traz-se muito coisa de fora. Por quê? Porque aqui, digamos, é um país que precisa disso, né? Falando aqui da região, são poucas empresas de estruturas metálicas, são poucos técnicos que projetam estrutura metálica, fazem projeto estrutural. Né? Então, desde equipamentos, máquinas, equipamentos de solda, tem muito, com certeza tem muita coisa boa aqui e tem muita coisa que vem sendo trazida para o mercado. Né? E fala um pouquinho sobre a sua empresa, conta um pouquinho para nós do que você faz, o que você oferece para a nossa sociedade. Conta um pouquinho. Bom, eu tenho uma construtora, eu trabalho com pré-moldado, estrutura metálica, então eu trago obras de placa, pré-moldado, barracões, bastante obras de vãos grandes de estrutura metálica, né, casas de alto padrão, steel frame. Então, assim, a gente busca trazer uma técnica inovadora, né? Como somos formados por uma equipe de engenharia. Então, às vezes, desafios arquitetônicos, desafios... A pessoa quer fazer ali, trazer algum diferencial para a sua obra, a gente consegue atender nisso. E você está com steel frame para fazer casas de pequeno padrão, de médio? Geralmente para tudo? Para tudo. Geralmente o steel frame ele vai acabar... Por exemplo, você precisa atender um vão grande, alguma coisa assim mais leve, e que é uma obra com uma velocidade e tal. Então, geralmente, ele vai encaixar nesses casos, né? Ele é uma coisa relativamente nova aqui no Brasil, mas é uma coisa que veio com certeza. Em termos de acabamentos, ele dá o mesmo acabamento que qualquer uma outra estrutural faz, qualquer outra pré-moldados faz, e o steel frame vai fazer o mesmo acabamento. Tanto a cobertura como tudo ela sai... Tudo. Tem uma tendência, porque ele acaba sendo mais fácil, por exemplo, para você fazer curvas, para você fazer vãos grandes. Então, assim, existe uma tendência de um acabamento melhor. E em se falando em quantidade de colaboradores dentro da obra, ela dá uma diminuída bastante? Como que funciona? Ele diminui, né? Eu acredito ali uns 40% ou menos de colaboradores dentro da obra, porque ele já se torna uma construção industrializada, né? Você acaba sendo mais fácil, por exemplo,
igual o Alcindo comentou, um pedreiro que saiba fazer uma parede no prumo, riscar um reboco. Então, são coisas que no steel frame você já não tem essa dificuldade, porque já são peças, já são peças esquadrejadas. É lógico, você precisa... Já é o projeto em 3D. Já é o projeto em 3D. Você precisa, sim, de bons instaladores. Porém, a produtividade, né? Quantos metros quadrados um pedreiro faz de parede entre levantar, fazer fundação, levantar e rebocar, e eventualmente algum retrabalho de pintura, quando você parte para uma construção industrializada, você já avança, né? Assim como, que nem já é comum, né? Digamos, aqui em Sinop já tem bastante prédios e casas com paredes de concreto, né? Particularmente, é uma tecnologia muito boa no sentido de velocidade, né? Você começa, faz a fundação, concreta a parede, às vezes ciclos de um dia, né? Concreta um andar por dia e já entra com acabamento. Então, às vezes, a gente passa 15 dias sem passar, por exemplo, que tem ali na Avenida das Figueiras, passa 15 dias sem passar, sem andar por ali, quando volta o prédio já está alto. Tem um lá na Tarumãs também que está indo numa velocidade só, né? Mas esse da Figueiras está muito rápido. Muito rápido. Eu via eles erguendo as placas lá. Sim. É inteira, né? É inteira, é um andar. É meio andar. No caso ali, esse dele específico é meio andar, né? Eles concretam meio andar, concretam outro meio andar. Mas as placas é uma forma de alumínio. Eu vi no ar, no alto, não dá pra... Mas ela tem vários jeitos de você fechar ela, né? Você faz tanto o empilhamento de tijolo, que é só aquela empilhar mesmo o tijolo, como também tem a parede com drywall, não tem também? Fechamento? Essa ali em específico, a parede em si ela é concreto maciço. Então você... nesse caso ali, uma forma de alumínio. Alumínio acabou sendo a mais viável. Antigamente o pessoal tentou com plástico. Para ser sincero, hoje eu não vejo mais tanto. O alumínio é uma forma leve e resistente, né? Então, você monta como se fosse uma forma de bolo, no caso, né? Como se fosse uma forma ali de gelo, de bolo. Você monta todas as paredes da casa e a laje. Aí você vem com um concreto. Esse é um concreto especial porque ele precisa ter essa fluidez de preencher tudo e precisa ter uma resistência inicial, né? Ele precisa dar uma pega e uma resistência inicial para conseguir desformar. Então, geralmente, depois de concretado 12 horas, você começa a abrir forma. Aí você começou a abrir forma, o prédio já está pronto para acabamento. Ele já pode vir com... Só aí você já ganha no tempo, porque uma parede, depois que você reboca, você tem que esperar os 28 dias de cura sem, né? Não tem como fugir. Mas é muito rápido, muito rápido. Eu passo ali, é que nem ele falou. Eu passei, já não sei quantos andares levantado. É rápido isso? É rápido. É que assim, acabou com o pós-pandemia e tal, existia um pequeno esfriamento no sentido de velocidade, financiamentos imobiliários e tal, né? Mas esse sistema já existiu 2 ciclos por dia, né? É possível você fazer dois andares por dia até. Né? Então, quando isso você pega uma obra, por exemplo, uma habitação, um conjunto habitacional de 5.000 apartamentos, 3.000 apartamentos, você faz aí 2 andares por dia e já entra com acabamento. O que você ganha em termos econômicos, de velocidade, né? De já liberar essas casas para habitação. Em termos de mão de obra, né? De diminuir a quantidade de mão de obra ali. Em termos de mercado também, né? Você consegue fazer um empreendimento muito mais rápido. E em se falando no profissional da construção civil mesmo, tipo o Alcindo e o mestre de obra, o pedreiro, nessa tecnologia que você já tem ali com você, o que que você falaria para esses profissionais? Qual é o tipo de qualificação que eles teriam que ter para seguir, não saindo fora porque que nem você falou, diminuiu 40% de colaboradores dentro de um canteiro de obra. Sim. Só que essas pessoas que trabalham, que nem o Alcindo trabalha, que nem tem os outros profissionais que trabalham, o que eles teriam que estar se especializando para estar acompanhando vocês no steel frame e todas as outras tecnologias que vêm avançando? Olha, honestamente, assim, a construção, de modo geral, ela abraça muita coisa. Por exemplo, existe o mercado do steel frame? Existe, mas ele não vai fazer tudo. Existe o mercado da construção convencional, que está aí há muitos anos, com certeza existe, é muito forte e vai existir por muitos anos. Existe o mercado da parede de concreto? Existe. O que eu vejo? Existe o mercado pré-moldado? Existe. São todas tecnologias que se complementam. Então, é lógico, por exemplo, um excelente
pedreiro, um excelente azulejista, ele sempre vai ter um destaque no seu mercado. Naturalmente, por exemplo, para o profissional que está começando. Porque, basicamente, toda construção precisa de um bom prumo, um bom esquadro, um bom nível. Isso seja pré-moldado, isso seja placa de concreto, parede de concreto, seja steel frame, seja a construção convencional, alvenaria convencional. Então, o básico bem feito já se torna um bom profissional. Que o Alcino vai concordar comigo que é poucos que sabem fazer o básico bem feito. Né? Muitas vezes você entrega um projeto de uma casa para uma pessoa que se diz há 20, 30 anos de experiência e não consegue nem colocar o esquadro no... Não consegue, você tem que tirar o esquadro para ele. Então, o básico bem feito, ele já resolve muita coisa mesmo. E depois disso, por exemplo, naturalmente, são nichos de mercado. A pessoa quer trabalhar com steel frame. Algumas empresas de Sinop já trazem cursos, o Senai, o Conjunto S já trazem cursos. Então, a pessoa quer se especializar ali. E, naturalmente, por serem nichos, são oportunidades. É mais uma chance para mostrar que não tem como a pessoa sentar e falar o mundo acabou, que para mim não dá, né? O projeto tem que ser estudado na obra, porque você pegar um projeto, levar dentro da obra e terminou a obra e o projeto tá limpinho, ninguém mexeu nele, é porque você vai fazer uma coisa, tá tudo ali dentro daquele projeto, mas às vezes a pessoa não deixa de pegar aquilo ali, e quando vê, ela vai fazendo meio de qualquer jeito. Quando chega nessa altura, já ou desmancha alguma parede, porque tá errado. Então, tudo que você vê no projeto tá ali. Hoje, antigamente, você chegava a construir a altura de viga, de janela, era um padrão, tinha que ser padrão, nem uma mais alta, nem uma mais baixa. Hoje, já tá uma mais para cima, outra para baixo, por causa da estética da fachada, né? Porque antigamente só era 2 águas e acabou. Mas você gasta mais dinheiro no caso de fazer uma casa da laje para cima, hoje em dia, do que para baixo. O que você acha que é o essencial de um dia a dia, de um mestre de obra, para fazer a obra funcionar? Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, já se foi aquele tempo de você chegar na obra e ter só gente na diária. A melhor coisa que você tem, você acha uma pessoa que seja meio qualificada, você consegue, faz uma empreitinha para um, faz outra empreita para outro, esparrama o pessoal dentro do canteiro de obra, aí cada um está fazendo o seu serviço sem implicar com o outro, porque chega na diária, tem, por exemplo, 10 pessoas dentro da obra, às vezes tem 3 martelos. Aí fica até aquela briga por causa de ferramenta. Então, o que acontece? Cada um tendo o teu canteiro certinho, ele já chega desde cedo, quando ele sai da casa, já sabe o que fazer. Porque, geralmente, antigamente, você chegava lá na obra, largava o pessoal na diária, e daí, às vezes, o mestre de obra tem 2, 3 obras, ele sai, e daí, quando ele sai, fica abandonado. Na época que eu trabalhava... Não tinha instrução, então tem que... Quando era gestora de construtora, acontecia isso. Eu soltava o serviço e virava as costas, né? Você podia voltar meia horinha depois, você pegava o nego sentado e você só via aqueles vultos indo para os lugares, porque realmente na diária não rende nada. E quer ver quando trabalha no sábado, meio-dia. Eu até abandonei o sábado, falei, não, vamos trabalhar a semana, porque... Eu tô parando com o sábado até meio-dia trabalhar, porque fica só olhando o relógio para ver. Na hora não passa e... Antigamente você costumava trabalhar numa obra grande, que por exemplo, eu tô com uma obra em Vera. Essa obra que eu estou fazendo em Vera agora, ela tem 260 metros, 260 metros. É uma obra que antigamente eu trabalhava com 6, 7 pessoas no começo. E hoje em dia a obra você tem que trabalhar com pouca gente no começo para ela sair boa. Para ela sair estrutural, levantada, estrutural certinho. Hoje eu estou com essa obra lá em Vera faz mais ou menos 45 dias que nós começamos. Eu estou com 4 pessoas dentro da obra só. Nós fizemos a fundação, levantemos e estamos batendo a laje. Então, às vezes, se tivesse com 4 pessoas lá dentro, se eu tivesse com 6, 7 pessoas lá, o serviço era o mesmo. Então, na hora de você distribuir, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Se a pessoa chega na obra, já sabe o que fazer, não fica perdida dentro da obra, porque às vezes vai começar, chega lá às 7 horas, mas vai começar lá para as 8, porque até ela não consegue saber o que ela fazer, está perdida. Então, se você faz uma empreita, é empreita. Ele fala, eu vou terminar isso aqui, e por etapa. Por exemplo, eu faço uma empreita da fundação. Terminar a fundação, nós pega e faz um empreito do levantamento. E assim é a obra para ir e saber para quem empreita também. E você consegue dar até um prazo daí para o cliente, né? De quando vai ser entregue, aproximado, né? Não é você pegar uma obra e você não conhece a pessoa para colocar. Porque eu agradeço agradeço muito isso, que eu quase nunca, desde quando eu cheguei no Mato Grosso, quando eu trabalhava em Foz do Iguaçu, no Paraná, correr atrás de serviço. A pior coisa que tem é quando você está desempregado, você sai atrás de serviço, que eu
toda a vida eu trabalhei por indicação. Toda a vida, graças a Deus eu tenho essa vantagem. Por indicação, quando você pega uma pessoa por indicação, ele já tem que manter a responsabilidade dele e mais um pouco de responsabilidade para não sujar o outro lá atrás que indicou ele. E sem Então, falar na confiança que o cliente tem, né? Passa a confiança maior. E vai chegar um tempo aqui em Sinop que você vai ter que ter pessoas realmente boas e de responsabilidade para trabalhar. Por quê? Por enquanto é construção. Aí daqui a uns tempos começa a reforma, que nem agora já começou pelo centro, as reformas. Então, na reforma, tem vezes que você tem que trabalhar dentro de casa. Aí como é que você vai levar um que você não conhece? Dentro de uma casa de uma pessoa para trabalhar, porque dali é tua responsabilidade, colocou? Deu qualquer problema, vem para cima de você. Então a gente tem que entender isso aí também. Sim. Para você, Lucimar, se falando nas tecnologias que o Thiago, a gente estava comentando, falando em materiais dentro da obra, como que você vê essa chegada desses novas ferramentas, que nem você falou do carrinho do pedreiro e tal, como que você está lidando com essa logística desse material? Está chegando na sua loja e você está atendendo a todo o profissional, porque não é só o construtor, né? É também o engenheiro e tudo mais. Como que tá para você lá a correria em termos de logística desses materiais? A Centersul, a gente faz parte de um associativismo no estado do Mato Grosso. Nós temos 90 lojas. É uma franquia? Não, é um associativismo. As lojas se juntam para comprar melhor para ecossistema. Vocês montaram um ecossistema dentro para todas as Centersul. E a Centersul, ela não é só a nível do estado. A gente faz parte da Febramate, que a Febramate é nacional. Semana passada houve rodadas de negócio em São Paulo. E nessa rodada de negócio, vem um grupo que eles acompanham a gente já faz algum tempo, porque eles acham interessante essa forma da gente trabalhar aqui. E eles nos acompanham porque eles querem levar para lá. E a gente sempre tá em feira. O Edson participou também semana passada, 3 dias em São Paulo, né? Em cursos. A FEICOM, acho que né? Não, a FEICOM é em março. Março e abril, né? Teve alguma agora em São Paulo, né? Concre Show. Teve também. Esse que ele foi é mais especializações para gestão. Mas a gente sempre tá em troca de informações, né? Sempre tá. Para você ver que a qualificação não é só o profissional ali, né, da obra, né? Se a gente não tiver dentro dessas feiras trazendo coisas novas para dentro da loja, vai ficando para trás realmente, né? Então não é só lá a qualificação. Isso. E é um todo que a gente tem que estar, você como engenheiro, você como lojista, né? Eu como gestora e mentora. Então a gente se parar, o bonde vai passar em cima de nós. O que vocês acham que pode ser feito para valorizar esses profissionais e dar mais visibilidade para esse setor? Bom, Verônica, aqui eu acredito que Sinop já é uma cidade que tem um porte já considerável, até em relação a uma pequena região em volta aqui que a gente influencia, inclusive muito no setor da construção, né? Então, a gente vê muitos profissionais que são atendidos via Sinop, muitas construções que são atendidas via as lojas daqui. Então, acredito que esses cursos que acontecem, eventos, por exemplo, sejam cafés da manhã, trazem treinamentos, são coisas já que valorizam esses profissionais e ajudam a se qualificar, né? Seja ali o profissional que atua na construção civil, dentro da obra, seja um engenheiro, né? No caso, por exemplo, a engenharia tem uma associação local, né? A Associação dos Engenheiros Sinop, a ENOR, e tem o Conselho Regional que tem aqui em Sinop também. Então, esses conselhos, eles buscam, como eles são dirigidos pelos próprios engenheiros. Então, tem uma gestão que busca ali, convênios, descontos, buscam treinamentos, cursos, buscam a valorização do profissional, o marketing, né, o marketing do profissional, né, uma fiscalização em relação às obras que tem profissional responsável, que tem o seu registro, seus projetos de maneira adequada. E isso aqui em Sinop mesmo, tem sede aqui? Tem sede aqui. E é bem atuante. Tanto a prefeitura local, ela é ágil e eficiente em relação à aprovação de projetos. Né? Aqui em Sinop é bem dinâmico. Né? E em relação aos conselhos também, eles são bem atuantes. Em relação a fiscalizar se a obra tem um profissional responsável técnico acompanhando, orientar, se não tem, orientar para essa regularização. Isso promove um crescimento ordenado da cidade. Né? Às vezes a gente vê, por exemplo, cidades que cresceram sem um plano diretor. Aqui no Mato Grosso, para ser sincero, como são cidades relativamente novas, a maioria tem, né? Pelo menos um começo ali, algumas estão se desenvolvendo, outras não.
Mas a gente vê cidades, às vezes, tem muitas ruas sem saída, aquelas construções com avanço, fica uma cidade feia, né? Então, Sinop, por mais que, por muitas vezes a gente pega um proprietário, ele não concorda em deixar uma área permeável, ele acha que aquilo vai desvalorizar a obra dele, vai ocupar menos espaço. Mas, na realidade, a gente cria uma cidade bonita e harmoniosa, né? Que não fica uma coisa só construção. É lógico que o proprietário quer ocupar o máximo do terreno, mas deixar uma vaga de estacionamento, deixar isso é uma forma de mais um jardim, né? Um dreno. Um jardim, um dreno, né? E às vezes é alguma coisa de revestimento, como já tem várias empresas que produzem, pisos drenantes, coisa. Sim. Então fica essa fiscalização, digamos, essa valorização traz um bom desempenho para a cidade do ponto de vista urbanístico, né? E você, Alcindo, o que você acha de como você poderia valorizar esse profissional e como que poderia acontecer uma visibilidade maior para eles aqui? Sobre valorizar o profissional da construção civil, né? Então, isso aí existe uma desigualdade bastante aqui sobre o preço da construção. Fica outra coisa que nós temos bastante dificuldade para nós tocar, nosso serviço é isso, porque hoje, por exemplo, eu mais ou menos eu pago sempre na empreita, mas às vezes até na hora de você fazer uma empreita para a pessoa, ou pagando na diária, talvez o preço que a gente pega, a gente não consegue pagar, e perde aquilo que era para trabalhar para a gente. Então o que acontece? Ele tem que ter tipo, o pessoal que tem o seu mestre de obra, o seu pedreiro, que ele sabe que ele é bom, pagar um valor justo, porque aqui em Sinop eu já teve obra que eu peguei aqui que foi atrás do mais barato e aí se tornou caro. Muita obra parada, muita obra porque a pessoa pegou e já conheço gente aqui que parou pela metade e saiu porque daí vai recebendo, e a pessoa quando ele pega muito barato, a visão dele é pegar uns trocos na entrada. E é o que acontece aqui em Sinop. É o que está acontecendo muito aqui em Sinop. Aí a obra fica abandonada, não termina, aí já arrebenta também com quem está fazendo e vai tudo água abaixo. Então tinha que ser uma mão de obra valorizada e pegar quem é qualificado, que daí pegou uma pessoa que é qualificada, ele vai também ter uma equipe boa. E se você não tiver preço, você não tem equipe boa. Não consegue fazer uma equipe boa. Você já tem um grande projeto em mãos para colocar na associação, então, né? Criar uma assembleia, né? Reunir toda essa galerinha para a gente tentar padronizar o profissional, né? Dar estágio a eles, né? Dar um plano de carreira, talvez, com incentivos e palestras e cursos e tentar trazer padronizar um valor, né? Que realmente... Foi isso que nós discutimos com o Sansão no começo do nosso projeto. Eu e o Sansão, nós saímos de um grupo de pedreiros e começamos a falar sobre fazer uma festa para os pedreiros, sobre montar uma associação. Ele falou de fazer a festa, daí eu falei para ele, eu em Vera nós fazia festa do pedreiro todo ano, então aqui em Sinop se nós conseguir fazer todo ano, beleza, se não conseguir fazer, vamos tentar montar uma associação. Por quê? O povo tem que acreditar. Quando nós começamos a falar, só nós dois no grupo, nós começamos a falar, uns já falou que não dava certo, e aí aconteceu. Nós fizemos a festa aqui, ela que abraçou, você abraçou com nós, o que acontece? Acreditar. A nossa festa só não saiu mais grande, a nossa festa, o espaço, por causa que teve muita empresa grande aqui que não acreditou no que nós ia fazer. Realmente não acreditou. Eu falo, eles sabem disso. A hora que nós começar a correr atrás disso de novo, eles têm que acreditar. Para sair uma festa boa, para sair a associação, nós temos que acreditar. A associação já saiu, na verdade, né? Já. Mas nós temos que acreditar. Então, você sabe disso, você é da nossa associação. Ali vai saber, através da associação, nós vamos saber quem é qualificado, quem não é qualificado. É sobre benefício. Vai ter benefício quem vai estar na associação. Até para alugar uma bitorneira vai ter benefício. E agora ainda os benefícios são melhor ainda, que você sabe disso. Então é essa aí a visão. Diante dessa... Porque o que acontece para os 4 que está aqui? Quando a gente pensa em ter uma associação, ela é uma associação sem fins lucrativos, com uma única intenção, que é realmente aproximar todos esses profissionais, você, eu, para a gente tentar trazer todas essas pessoas unidas, se unir, se juntar e parar com esse negócio de que eu sei demais, entendeu? E tentar unir e trabalhar de uma forma que... A construção civil, ela é linda. E o que a gente precisa mostrar para a sociedade é que nós somos unidos.
E quando a gente fala em associação, você disse que vocês têm associação, eu nem sabia. Estava desinformada quanto a isso. Eu sei que tem a associação dos pintores, estão criando agora dos azulejistas, né? Que eu acho que o Ayrton tá, se eu não me engano, ele tá abrindo a associação dos azulejistas. E agora você está me falando da associação de vocês. Vocês acham que seria uma oportunidade, talvez, de tentar unir essas associações de uma forma onde ela viesse abraçar todo o segmento da construção civil? Você acha que daria certo para isso? Daria, com certeza, porque é um segmento muito importante economicamente para Sinop, né? Então, com certeza fortalece o ramo, né? Para valorização dos profissionais no geral, né? O pintor, o azulejista, o pedreiro. Coisa, mas está um em cada. Tá. Então, se unir. Como ela é uma associação sem fins lucrativos, eu acredito assim, a gente vai montar um projeto, um cronograma, tudo bonitinho dos cursos, por exemplo. Então, ou seja, eu vou precisar que a Lucimar venha dar um curso, eu vou precisar que você, Thiago, venha dar um curso, né? Assim como o Alcindo. Então, ou seja, eu não quero pagar gente de fora para vir trazer o começo. Como você disse, se você faz bem feito o começo, o resto vai para frente, né? Anda, né? Sim, a mesma coisa, a intenção da associação, quando a gente tentou e a gente está, né, dentro dela já, né, nem tentou, a gente já está, é tentar fazer isso, trazer nós mesmos aqui de dentro com o que a gente tem e passar o que a gente sabe para as pessoas que ainda estão em busca. Sim. Então, numa dessas minhas mentorias que eu vim de fora, que eu fui para fora buscar, eles me ensinaram uma coisa. Não adianta você armazenar conhecimentos demais. Mentes com conhecimento, o cemitério tá cheio, não é verdade? Então, o conhecimento, se você não colocar em prática, ele é uma coisa em vão. É um conhecimento seu, você vai morrer e vai carregar aquilo com você. Então, a intenção, você como uma pessoa social, uma pessoa que lida pelo próximo, né? Que ama o próximo como a ti mesmo. Eu acredito que é uma grande oportunidade da gente tentar trazer e unir esses profissionais de uma forma que eu acredito que Sinop muda bastante. Porque o engenheiro tem uma rixa com o arquiteto. O engenheiro tem uma rixa com o mestre de obra, porque o mestre de obra sabe ler e não sei o quê, e achou um erro, o engenheiro acha ruim. Então, ou seja, esse tipo de picuinha tem que acabar dentro do ramo, né? Dentro do segmento que é a construção civil. E a nossa intenção é contar com vocês para a gente conseguir unir esse povo, né, de uma forma que pare com essas picuinhas, né, para a gente conseguir ser profissionais realmente. Todo mundo que está envolvido naquilo ali está tudo unido. Tá, é o mesmo propósito. Já não dá certo. É isso aí. E eu penso assim, que a associação também, imagina você, um construtor, chegar numa pessoa que vai pegar uma obra e falar: eu sou Alcindo, faço parte da associação aqui, a gente, né, tem uma organização aqui na cidade, né? A gente tem um grupo onde que nós se especializamos, então fica também até melhor, né? Não, mas eu digo assim, uma coisa é o senhor chegar lá, eu sou que nem... Sinop é um lugar que chega gente de todo lugar o tempo todo. Tanto é que é cidade de toda a gente, né? Então, é cidade de toda a gente. Aí, quando tem uma associação, o que acontece? Tentar direcionar essas pessoas já para essa associação, para saber que aqui tem organização, né? Que a classe é organizada, né? Para não acontecer isso que o senhor falou. A desvalorização do serviço, né? Chegar a um ponto de que, o cara chegou lá e já está fazendo isso, então tem a denúncia, tem a notificação, né? E assim... seguir uma regra. Por exemplo, uma cidade que abre um bairro para vender terreno, quando é 2, 3 dias você não acha mais terreno para comprar. Aonde que existe esse aí? Aqui dentro de Sinop. Em Sinop. Por nada que ela tá numa das cidades que mais cresce, né? Você passa num lugar, que a gente estava falando, Jorge, você passa num lugar, não tem só o bairro começando. Dentro de poucos dias que você passa, já não tem. É só casa. Então cresce cada vez mais. Tiago, fala pra gente um pouquinho sobre o BIM, que é a modelagem da informação da construção em português. Conta um pouquinho pra gente, você já está trabalhando com esse BIM aqui no seu escritório e já sim. Ele é tipo um CRM, né? Então você já deve estar atualizado. O BIM, eu conheço ele já desde a época de faculdade, né? Já são quase 17 anos aí que eu tive contato. Com certeza ele tem mais tempo, né? Naturalmente, como toda evolução, né, até foi tratado como uma mudança da época da prancheta de desenho manual para o computador. Foi tratado como agora a mudança do projeto 2D para o BIM.
O BIM, ele basicamente, ele é uma modelagem 3D da edificação com informações. Então, na hora da concepção, o projetista, né, seja ele arquiteto, seja engenheiro, seja designer, design de interiores, ele consegue já visualizar aquela construção de uma maneira mais realística. E até o cliente, né? O cliente, o construtor. Então, isso tanto traz uma facilidade em tempo de projeto, porque o que antes você precisava detalhar, precisava perder, digamos, de certa forma, perder um tempo, você consegue modelar isso em 3D e a partir disso já tirar várias perspectivas. Então você ganha o tempo de projeto, você ganha em qualidade, porque muitos conflitos que às vezes aconteciam quando você desenhava em 2D, você não se comunicava entre os projetos. Hoje, por exemplo, eu recebo um projeto arquitetônico em 2D, em 3D, né, em BIM, para fazer um estrutural. Eu lanço uma estrutural e já verifico se ele está compatível. Por exemplo, se eu coloquei um pilar onde não deveria, um pilar onde precisa que passe, por exemplo, uma tubulação elétrica, uma tubulação pluvial. Então, isso você já ganha esse tempo e qualidade em relação ao retrabalho. Mas se ele chega em 2D para você, você consegue transformar ele no 3D ou tem mais dificuldade? Aí teria mais dificuldade porque ele precisa ser modelado novamente, né? Mas hoje a grande maioria trabalha com 3D. Já trabalha com 3D e BIM. Pelo que eu andei olhando, ele tem a facilidade de, tanto o Alcindo como mestre de obra, você, o arquiteto ou até mesmo o proprietário, ele tem acesso a um mesmo projeto no seu de engenheiro civil, no do arquiteto, né? Isso. É muito interessante. Por exemplo, sinceramente eu não vi em Sinop ainda, mas, por exemplo, com óculos 3D você consegue ver edificação. O proprietário, pelo celular dele, ele consegue acessar os projetos, consegue ver a residência dele, como está acontecendo. O pessoal na obra consegue visualizar. Então, ele tem toda essa facilidade de comunicação e facilita até para aquilo que a gente estava conversando antes sobre o aprendizado. Uhum. Quer queira, quer não, entre você iniciar como ajudante, aprender a ler um projeto em 2D e você ver um projeto em 3D é muito mais intuitivo. Né? Geralmente tem algum jogo de cor e também ele traz mais informações. Ele traz desde especificação, qual que é o chuveiro que vai ser utilizado ali, a marca, o modelo que vai ser utilizado para ser sanitário. E facilita, por exemplo, você recebe um projeto de alto padrão, já tem o modelo de banheiro que vai ser utilizado. Aí ali você já consegue projetar aonde tem que ser a saída hidrossanitária, onde tem que ser as ligações, o tipo de elétrica, assim como um cronograma no tempo, né? E já é falado o 4D, né? Você coloca uma dimensão de planejamento. O custo consegue ser mais assertivo. Desde, por exemplo, eu particularmente acho a parte hidrossanitária mais chatinha, né? De você quantificar quanto joelho que vai, quanto cano, quantas barras. Então, isso você já traz de projeto, você já consegue trazer essas informações e trazer um orçamento mais assertivo. E se falando, por exemplo, também um lugar que ele é muito importante para obras públicas. Né? Hoje você tem já uma base de dados já pública, né? Onde você consegue fiscalizar para a população já aberto, né? Como que aquela obra tem que acontecer. Isso vai cada vez trazendo mais transparência e facilidade para os projetos. Muito legal. E você já tinha visto isso, Alcindo? Sim. Já? Vamos agora para uma rodada de bate-papo, certo? Lucimar, se você pudesse dar um único conselho para quem está começando agora na construção civil, qual seria? Estudar, atualizar. E você, Alcindo? 2 coisas. Estudar bem e ser honesto. E você, Thiago? Bom, ser um entusiasmado, gostar do que faz e acordar todo dia para aquele dia ser o melhor dia de trabalho dele, que daí vai ser. Muito bem. Alcindo, qual que é a ferramenta que você nunca deixaria de levar para a obra? A ferramenta que mais usa na obra é a trena. Esqueceu da trena, você vai ter que voltar embora. Lucimar, qual que é o material de construção mais essencial que não pode faltar na obra? Cimento, ferro, areia. Tiago, qual que é a inovação ou tecnologia que você acha que será indispensável na construção civil nos próximos anos? Eu acredito que a industrialização de modo geral, seja steel frame, seja construção metálica, pré-moldado, essa já é uma realidade, né? E isso tende a crescer ainda mais. Agora para todos, tá? O que mais te motiva a trabalhar na construção civil, Lucimar? Realizar sonhos. E você, Alcindo? Realizar sonhos. O avanço, quando
quando eu escolhi, né, a profissão em 2006, essa grandiosidade sempre me motivou. A minha motivação maior, eu acho, é que está na minha curiosidade, que tá para nascer um ser humano mais curioso do que eu, para querer entender tudo de todos, o tempo todo. É motivação, é a curiosidade. A curiosidade leva ao ensino, a procurar, né? Alcindo, qual o maior aprendizado que você já teve numa obra? Qual o maior aprendizado que eu já tive numa obra? Quando eu terminar ela, saber que ela tá certinha do jeito que nós começamos. Que era para ser, que é para ser. Lucimar, qual que é a maior satisfação que você tem como lojista de materiais de construção? Ver a felicidade da pessoa quando ela realiza o sonho dela e saber que a gente fez parte desse sonho. Tiago, se você pudesse mudar uma coisa na construção civil, o que seria? Olha, a corrupção é arregada dentro da construção, como eu vou falando de obras públicas. Sim. E algumas situações privadas, né? Quando eu estava formando em engenharia, estava bem no auge dos escândalos que a gente tanto viu e nos entristece. Então isso dentro da construção talvez, eu acredito que esteja mudando sim, mas é quase cultural. Quase cultural ali, muitas empresas, como o mercado de construção pública, ele é bilionário, provavelmente bilionário, não vou saber em números agora, mas então é um mercado que tem muitos escândalos de corrupção. E na verdade não é só público em si falando em político, né? Sim, sim. Público, tudo, igreja, não filantrófica, tudo que vocês possam imaginar, a corrupção tá dentro de uma forma escandalosa, né? Lucimar, vamos terminar o nosso podcast, né? E eu gostaria de perguntar para você, para os ouvintes, quando precisar de material de construção, onde você está localizada, né? Se vocês têm entrega rápida, qual que é o seu diferencial na Centro-Sul? Nós estamos localizados na Avenida do Jequitibás, 2670, no Jardim Violetas. Ele é próximo à P25 e nossa entrega é rápida. A gente tem prioridade de entregar rápido para a obra não ficar parada. Então, é nosso lema lá, entregar rápido. E você, Alcindo? Para as pessoas te contratar, a gente sabe que você, por indicação e a sua agenda, ela é bem lotada, mas como que fazem para as pessoas conhecerem melhor o Alcindo, construtor, o mestre de obra? Então, para as pessoas conhecerem melhor, eu tenho uma coisa que eu não tenho, que é Facebook e Instagram, que eu não tenho, né? E daí, o meu número de telefone que está aqui, ó. E para conhecer a gente tem que contratar. E daí você vai e procura quem a gente já fez casa, né? E aí é por indicação. Quase toda vez isso é por indicação. E eu prefiro seguir esse mesmo jeito. E para te achar, Tiago, como que a sociedade consegue procurar o técnico? Bom, pode me encontrar pelo Instagram, @construtora nova geração, e pelo WhatsApp. Telefone WhatsApp 66 992 13 6896. E só complementando a mensagem anterior e estando aqui à mesa com bons profissionais e pessoas que acreditam, até o nome Nova Geração, ele surgiu porque em 2014, 2016, 2018, particularmente o mercado da construção no Brasil sofreu muito com a notícia. A gente viu ali, seja escândalos imobiliários, escândalos na construção pesada, Lava Jato. E quando eu pensei nesse nome, foi para transmitir que a gente precisa de uma nova geração, né, de profissionais de todos os aspectos. Porque funciona e dá certo. E nós somos a força motriz desse país. A gente que acorda, levanta cedo, trabalha, paga nossos boletos e paga os nossos impostos. E só existiu o corrupto porque existiu quem está disposto a pagar. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, porque na prática, o que o corrupto está fazendo, ele está tirando dinheiro de um hospital, está tirando a oportunidade de ensino de uma pessoa. Então, quando eu pensei nesse nome, foi porque realmente a construção precisa de uma nova geração, de ideias e ideais, de pessoas que coloquem o sangue ali naquilo e que acreditem num futuro. Eu acho que a gente pode ser essa força de mudança. E eu, Verônica, fico muito feliz em saber que a cada um que eu trago nessa mesa, eu vou conseguir contar com cada um de vocês para melhorar esse segmento, né? Que a gente tem muito que melhorar para mostrar para um mundo todo que a gente está aqui para ser aquilo que o mundo quer que a gente seja, né? Que é aquela pessoa correta, aquela pessoa reta, né? Aquela pessoa que tem amor ao próximo, né? Eu fico feliz e eu agradeço a cada um de vocês por estarem aqui comigo com mais um podcast Conexões e Construções.